Estamos de volta hoje discutindo os cortes orçamentários na área de assistência social e os reflexos disso nos trabalhos das organizações conveniadas. Com a gente a vereadora Juliana Cardoso, do PT, o Eugídio Alves Carvalho, coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, e a Darlene Terzi dos Anjos Afonso, presidente do COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social. Vou dar a palavra para o Eugídio, que ia complementar aqui a fala da Darlene no último bloco. Sim, Felipe, na verdade era só para dizer o seguinte: a consequência de toda essa situação nós chamamos de desmonte, né, precarização do atendimento aos adolescentes, ela é muito direta e ela é quase que automática. Você tem um aumento hoje na cidade de muitas crianças na rua, crianças que por vezes poderiam estar em algum tipo de serviço de atendimento, de acolhimento, e não tem vagas. Você tem uma outra coisa que é muito triste, que é o aumento da violência. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Por que será que a violência aumentou? Ela é consequência de algo que aconteceu. E neste caso, é você tirar a oportunidade das crianças, adolescentes e juventude estarem num espaço de qualidade, de formação de cidadania, de cultura, porque eu me considero militante da infância, né? E eu me considero um ativista da esperança, que São Paulo mesmo, essa megalópole tão diferente, tão díspare, né? Tanto da leste a oeste, você pega o extremo da leste, o extremo da sul, são regiões que estão muito abandonadas, e você não tem serviços. Os que tem está acabando. Então, quando você tira recurso de um serviço de assistência ou de educação, que seja de saúde, você tira a oportunidade dessas pessoas serem assistidas e ter o seu direito garantido. E aí, a gente às vezes olha a própria sociedade se perguntando, né? Olha, São Mateus, o aumento da violência está muito alto. Por que aconteceu isso? Porque o Estado, no caso a Prefeitura, está negando os direitos que é garantido por lei. O Estatuto é muito claro no artigo 4º. É direito da criança e adolescente, primeiro, ter uma visão de todos nós que criança e adolescente é e deve ser prioridade absoluta, né, em estado de desenvolvimento. E aí, direito à saúde, à vida, educação, moradia, convivência familiar e comunitária, para que tenha dignidade de vida. Então nós estamos na contramão. Eu acho que precisa urgente, nós, das entidades sociais, os conselhos, né? A Juliana citou muito bem o Conselho Municipal da Criança, na CMDCA, e tem um desafio enorme. Porque, veja, o Fundo Municipal da Criança, que é o FUNCAD, tem recurso para isso, para que políticas públicas sejam implementadas na cidade, para ter essa demanda. E aí você vê que é o contrário. Recurso que era para esse fim, retirado daquele orçamento, né, Darlene? Que já tinha sido garantido quando aprovado no ano anterior. Então nós estamos falando de um descaso, Felipe, de uma situação que nos entristece muito. Ao ponto de famílias procurar as entidades todos os dias, porque, vamos falar sério, a Darlene, inclusive, citou aqui a questão econômica, verdade. O desemprego está muito grande, as pessoas estão sem nada para comer. Então, às vezes, além do trabalho importantíssimo que fazem entidades, a Juliana citou muito bem, que é o atendimento para criança e adolescente na cultura, no entretenimento, etc. e tal, não vamos ser hipócritas. Há crianças que vão para os serviços para se alimentar. Então, quando a Juliana falou, a Darlene também a questão de vida, é isso. Quando eu tiro 1 centavo de orçamento para a política pública para essa comunidade, eu não tenho dúvida que eu estou colocando essa criança e adolescente em uma situação muito difícil. Agora, vereadora, a senhora recentemente protocolou uma denúncia no Ministério Público aí contra esses cortes, né? Como é que está essa situação? Só queria, antes de responder a sua pergunta, também contemplar um pouco do raciocínio. Claro. A gente teve um governo presidencial que fez um corte significativo de 20%, 25% do orçamento para as pastas principais, né? Desde ela de saúde, de educação,
e que fazem o trabalho das pastas mais importantes da cidade e também da assistência. A outra coisa que está acontecendo recentemente é a questão da reforma da Previdência, né? E que uma das atuações desse recurso que o governo contribui, que o trabalhador contribui, né, nesse tripé, ele também tem uma parte que faz o trabalho da assistência também. Então, com essa reforma, isso não vai ter mais. Então, qual que é o discurso hoje que se coloca aqui com o governo Bruno Covas? Não, porque a gente não tem recurso repassado pelo governo federal. O que a gente precisa desmistificar? O dinheiro da assistência social da cidade de São Paulo é dos cofres da cidade de São Paulo. Você tem pouco recurso que vinha do governo federal com projetos específicos, mas o grosso, né, o que é de serviço que tem atendimento com essas funções que eu te disse, é desse recurso do governo, do recurso dos cofres públicos de São Paulo. E exatamente por isso que a gente fez uma representação no Ministério Público, porque a nossa preocupação e a do mandato, que tem um acompanhamento muito forte nessa área da assistência da criança, aliás, também muito parecido com o Egídio, eu entrei no serviço que era o SEDECA, né, que fiz cursos. Depois do curso, que era ainda curso de processamento de dados, depois eu consegui, e aí era um período assim, que estava começando a internet, né? Então foi onde eu consegui o meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho na Sabesp, né? De estágio, por conta dessa minha ida para esse curso. Então foi muito significativo para mim. Lá, uma pessoa que é lá da periferia de Sapopemba, você ir para uma instituição como a Sabesp na Moca, né? No início da minha... E depois eu voltei para ser educadora social do SEDECA, lá da região de Sapopemba. Então, ela faz transformações efetivas, né, na vida das pessoas. Então, quando você corta esse serviço, você tira um olhar de que você pode. Porque nós, que somos da periferia, a gente pensava assim, olha, se eu fizer o segundo grau, está muito bem feito. Ou se eu terminar o primário, que fala, está muito bem feito. Então, muitas vezes não tem uma expectativa que a gente pode ampliar, que a gente pode ir para outros horizontes, porque, infelizmente, a sociedade faz parecer que a gente só precisa trabalhar, que a gente não tem direitos, a gente só tem deveres. E eu acho que a relação da assistência social é isso, ela dá oportunidade para as pessoas se enxergarem famílias, se acharem numa sociedade que só é opressora, infelizmente, principalmente para o pobre, para o negro, para as mulheres, para as crianças, né? Então, a partir disso, eu fiz essa representação e aí foi muito interessante que, assim, os promotores... Porque eu falo sempre que o papel é frio. Você, claro, advogado, juiz, promotor, sempre vai o que é nos autos. Mas eu aprendi, desde pequena, que papel é frio. O que você conseguir startar aí, conversar com as pessoas olho no olho, você consegue sensibilizá-las ou ter o entendimento do serviço. Foi isso que aconteceu com o promotor. Eles não tinham muita clareza o que significava esses serviços, porque tem muita sigla. Então, quando você coloca uma mesa que você tem várias instituições, o conselho, os fóruns, pessoas que são do fazer da militância, ou do trabalho que é vinculado à criança, adolescente, juventude, idoso e mulher e deficiente, você consegue traduzir para eles o que a gente estava fazendo na representação e que a peça estava muito bem feita. Então, a partir disso, eles fizeram um grupo de estudo, né, que todos estão dentro desse grupo, para poder ver orçamento, entender um pouco melhor e uma chamada com o prefeito e com as suas secretarias para poder tentar fazer um termo de ajuste de conduta para que os serviços não fechem. Só que a gente também sabe que a justiça, muitas vezes, ou o Ministério Público é muito lento. E o meu medo é o quê? Que não dê tempo de resgatar os serviços, sendo que eu já visualizo que os serviços que já foram fechados vai ser muito difícil ser reabertos. Ok, bom. Nosso programa está chegando no final, só uma consideração final breve da Arlene, por favor. Eu só queria colocar exatamente isso, desta preocupação
né, do quanto é importante. Eu acho que a gente voltar a ressaltar que a assistência social não é o assistencialismo, a assistência social não é doação para o mais pobre, mas sim uma garantia de direito, que é muito importante, principalmente essa questão que a gente chama de proteção básica, que é você atuar na criança, no adolescente ou no idoso que está sozinho em casa, enfim, para evitar que aconteça, fortalecer esse vínculo e evitar que aconteça essa desvinculação e essa criança vá para a rua e esse idoso acabe sofrendo algum tipo de violência, é tentar fazer com que essas famílias visualizem, entendam as oportunidades que elas têm. Este é o principal papel da assistência social. E a gente está tendo realmente um retrocesso muito grande, né? A nível de Brasil e a nível aqui do município, não fica atrás. A gente está voltando ao assistencialismo, a política para o mais pobre, e aquela política onde, assim, acho que fica, talvez me dê muita impressão de que, assim, é melhor, interessa mais que esse jovem vá para o mercado de trabalho precarizado, vá para um subemprego, vá ganhar um salário e não tenha realmente uma possibilidade de ascensão, enfim. E aí colocar que, assim, a gente, enquanto conselho, está lá para fiscalizar, está tentando fazer o nosso trabalho, está muito difícil, muito complicado, mas a gente não vai esmorecer, a gente está resistindo, porque o SUAS é uma política de garantia de direitos e a gente tem que fazer valer. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer a participação da vereadora do PT, Juliana Cardoso, do Eugídio Alves Carvalho, coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, e da Darlene Terzi dos Anjos Afonso, que é presidente do COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social. E agradeço também a você que nos assistiu, e se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.